pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Bom, para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa bege de linha. Hoje eu estou aqui no estúdio da Multirio. É um estúdio bem colorido. Atrás de mim tem uma estante com alguns objetos decorativos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre códigos numéricos. Que foi? Não sabe a importância disso para a sua vida? Pessoal, existem vários tipos de códigos numéricos e nós falaremos sobre eles na aula de hoje. Você vai ver que eles estão presentes no seu dia a dia. Para começar, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor. Mas é claro que a gente precisa saber que os números, eles podem representar não só códigos, eles também podem representar quantidade, podem representar medidas e também ordens, assim como os códigos numéricos. Olha aí as possibilidades que os números nos oferecem. Então é sobre isso que nós vamos falar. Dá uma olhadinha nesse exemplo que contempla tudo que nós falaremos na aula de hoje. Olha comigo. Em uma maratona, participaram 1.525 atletas. João recebeu inscrição a 1.302. Ele foi o primeiro colocado da competição e percorreu 40 quilômetros em 4 horas e 30 minutos. Viu aí, pessoal? Nós usamos os números para representar quantidade, medida, ordem e também código. Como assim? Vamos voltar ao exemplo para eu explicar um por um. Nesse exemplo apresentado para vocês, a quantidade de atletas na maratona é de 1.525 atletas. Viu aí a quantidade? A inscrição que o João recebeu foi o código A1302. Código, olha aí, prestem atenção. Ele foi o primeiro colocado na prova. Então, esse número expressa a ordem. E a medida, a gente tem 2 exemplos. A primeira é o percurso da prova, que foram 40 quilômetros, e o tempo, 4 horas e 30 minutos. Percebeu aí que a gente utilizou os números para apresentar quantidade, medida, ordem e também código? Interessante, não é? Mas eu tenho outros exemplos para vocês. Quantidade pode ser apresentado também de outras formas. O que você poderia me dizer em relação à quantidade? O que você faz contagens? Vamos olhar lá no slide? Podemos representar quantidades conforme está aí nas figuras. Observe essa caixa de ovos. Eu tenho 10 ovos. E essa fotografia com alunos na sala? Acho que aí tem mais ou menos uns 18 alunos. E o valor? Qual é o valor que eu tenho em dinheiro? Eu tenho uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5 e uma nota de R$2. Somando todas as notas, eu tenho R$87. Mas além dessas notas, eu também tenho algumas moedas. Uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos. Total das moedas, R$1,90. E o total do valor em dinheiro?
R$ 88,90. Mas os números, além de quantidade, além da contagem que a gente pode fazer com eles, eles também podem nos informar ordem. Por exemplo, numa fila, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e daí por diante. Vamos olhar o slide e ver outros exemplos? Eu tenho aí o exemplo do 5º dia útil, que é o dia do pagamento. É claro, pessoal, que o calendário é uma medida de tempo, mas o exemplo aqui refere-se ao 5º dia útil. Vamos supor que esse mês comece na quarta-feira. O 5º dia útil vai ser que dia? 1 é o primeiro dia útil, o 2 é o segundo dia útil, o 3 é o terceiro dia útil, 6 é o quarto dia útil e o 7 é o dia do pagamento. Dia 7 vai ser o 5º dia útil desse mês. Dia 14, que está marcado aí, gente, é a data de um pagamento importante, tá bom? Um outro exemplo é o pódio, onde a gente tem o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Nessa figura, a gente tem corredores de Fórmula 1 ou algo do tipo. Os números também podem nos apresentar medidas. Eu já dei até uma cola aí no slide anterior, quando eu falei sobre medida de tempo, apresentando o calendário. Mas vamos olhar outros exemplos? Eu tenho as medidas utilizadas em uma receita. Nessa receita, eu tenho a medida de farinha, medida de leite, medida de fermento, a medida do chocolate, do açúcar e dos outros ingredientes para fazer esse bolo de chocolate na caneca. Tenho também uma foto de um atleta que vai saltar e quanto maior a altura, melhor colocado ele vai ser nessa prova. Ah, e eu tenho também o relógio, que também marca medida de tempo. Esse relógio está marcando 5 horas e 44 minutos. Ah, e agora eu vou apresentar para vocês os códigos, os números que representam códigos. Existem códigos como, por exemplo, o DDD, o CEP de uma determinada região e muitos outros códigos. Eu vou apresentar para vocês um slide e depois falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Eu tenho aí a placa de um carro. É um código referente àquele carro. Tenho também número do ônibus. Tenho as senhas, que também são códigos. Mas existem outros. Como eu falei para você, o DDD é um código. E você sabe o que ele significa? DDD significa descagem direta à distância. Mas eu vou informar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Vamos lá? Quando ligamos para outro estado, temos que usar o DDD. Ele é um código constituído por dígitos que identifica as principais cidades do país e deve ser adicionado ao número de telefone, juntamente com o código da operadora. Viu aí a importância desse código do DDD? Você já sabia que cada região tem um código? Interessante, né? Mas tem outras curiosidades. Vamos continuar. Você lembra que os números de celular tinham apenas 8 dígitos? Isso é recente. Aconteceu em 2016 a mudança para 9 dígitos. Segundo a Anatel, a inclusão de mais um código nos telefones móveis teve como principal objetivo aumentar a disponibilidade
de números na telefonia celular. Pessoal, e quando você precisa usar o seu CEP? Tem muita gente que quando vai preencher uma ficha, mandar alguma coisa pelos correios, esquece o número do CEP, mas ele é imprescindível. Imagina que você está fazendo uma compra pela internet e esquece dele. Com certeza sua mercadoria não vai chegar. Então presta atenção para saber mais informações sobre o seu CEP. Olha lá o slide comigo. CEP significa Código de Endereçamento Postal. É um sistema de códigos que possui o objetivo de facilitar a entrada de correspondências através da divisão do país em regiões postais. O CEP brasileiro foi criado em 1972 e tinha apenas 5 dígitos. Atualmente, o CEP é composto por 8 dígitos, 5 de um lado e 3 do outro, da esquerda para a direita. Os números indicam a região, a sub-região e outras informações importantes. O Brasil é dividido em 10 regiões postais, que compõem primeiro dos números do CEP. Olha eles representados aí na tela. Você sabia que se você quiser mandar uma correspondência para o interior de São Paulo, o CEP de lá começa com o dígito 1? E se você quiser enviar uma correspondência para alguém que more no estado do Rio de Janeiro ou até mesmo no Espírito Santo, o CEP é iniciado pelo dígito 2. E para o Rio Grande do Sul, lá o CEP começa pelo dígito 9. E o número das casas? Você já observou que quando você vai em algum lugar que você não conhece, precisa prestar atenção nos números? Um lado da rua é par e o outro é ímpar? Interessante, né? Acompanhe no slide comigo. A maioria das ruas da cidade do Rio de Janeiro são orientadas do centro para a periferia e da orla para o interior. E os números pares ficam sempre do lado direito e os ímpares do lado esquerdo. E os códigos de barra, pessoal? Eles estão presentes em muitos produtos, não é verdade? Eles contêm informações sobre aquele produto. Vamos olhar no slide comigo? O código de barras é uma representação gráfica de uma informação. Ele pode representar dados numéricos ou alfanuméricos. Sua função é guardar informações relevantes sobre o produto e assegurar que os dados sejam registrados. E aí, pessoal, achou interessante todas essas informações sobre os números? Sobre os códigos? Eu vou até te desafiar. Eu tenho um grande desafio para você. Olha lá no slide comigo. Quais são os códigos numéricos mais utilizados por você? Faça uma relação de todos os códigos que você mais usa em seu dia a dia e perceba a diferença entre eles. E aí, desafio aceito? Espero que sim. Pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre os números. Falamos sobre a representação deles através de medidas, através de ordem, através de código e também de quantidade. Usamos o exemplo da maratona para exemplificar cada um deles. E depois fomos falando a respeito de cada um com outros exemplos. É isso. Eu espero que você tenha gostado bastante da aula de hoje, que você observe bastante os códigos que você usa no seu dia a dia. Converse com o seu professor, com a sua professora, a respeito do tema da aula de hoje. É isso. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!